Olá, sou Michele Lira, professora de TCC 1, da turma da 9ª fase do curso de Odontologia do Centro Universitário Unifacvest, e hoje nós vamos falar sobre citações, a importância de colocar as citações corretamente nos textos, sendo citações diretas, indiretas e citação de citação. Percebendo a grande dificuldade que alguns têm encontrado no trabalho de conclusão de curso a respeito das citações, será muito importante abordar a diferença entre citação direta e indireta e como nós temos que colocá-las no texto. As citações diretas, elas expressam a ideia real do autor, ou seja, é escrito exatamente como ele coloca no seu texto. E ali nós temos dois exemplos, no início e no final da frase. Falando para vocês sobre uma citação direta, ou seja, igual que o autor fala, de Mário Quintana em 1919. Ele vai falar assim: os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem. Essa citação é exatamente como o autor coloca, portanto, é uma citação direta. Como eu vou referenciar no texto? Se for no início da frase, eu vou colocar o sobrenome do autor, apenas com a primeira letra maiúscula, ou seja, Quintana, o Q maiúsculo e os demais minúsculos, seguido de um parênteses, 1919, vírgula, P minúsculo, ponto 26, que seria a página, fecha parênteses, abre aspas, e vou então fazer a citação. Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem, fecha aspas, ponto. No final da frase seria dessa forma, abre aspas, os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem, fecha aspas, abra parênteses, Quintana em caixa alta, ali como aparece Freire, vírgula, 1919, vírgula, P, ponto, 25, fecha parênteses, ponto. As citações diretas com até 3 linhas, elas têm aspas. Com mais de 3 linhas, elas vão recuadas e geralmente elas não são utilizadas na introdução, mas elas devem constituir um parágrafo distinto, ou seja, elas vão em fonte menor que a fonte 10, com recuo de 4 à margem esquerda e o espaçamento das entrelinhas deve ser simples. Como vocês têm algumas citações, não vão utilizar citações com mais de 3 linhas, eu coloquei no texto complementar como que se adequa a cada uma, apenas para você saber. A citação indireta, então, é um texto baseado na obra de um autor, ou seja, as palavras elas não são literalmente transcritas, elas são apenas ideias reproduzidas. Por exemplo, no exemplo que eu dei da citação direta, seria o seguinte, no início da frase, um exemplo, Quintana, abre parênteses, 1919, fecha parênteses, diz que todos aqueles que são analfabetos só o são porque não leem corretamente. Ou seja, eu reproduzi aquilo que o autor falou em outras palavras. Isso é uma citação indireta. E quando ela vai no final de frase, eu faço a citação e coloco entre parênteses Quintana em caixa alta, vírgula, 1919, fecha parênteses e ponto. Citação de citação é uma citação importante do seu trabalho que ela é transcrita através de um outro artigo, ou seja, você retirou daquele artigo uma citação pelo qual ele não é do artigo original. Então, um exemplo, por exemplo, olha lá, o desenvolvimento constrói a identidade do homem qualificando. Quem falou isso foi Silveira em 1998, mas quem citou foi Correia em 2000. Então, nós vamos utilizar no meio deles a palavra apude. Algumas referências que eu utilizei foram Rodrigues, e Gonçalves, Procedimentos de Metodologia Científica, que é o livro da faculdade, e também o livro de Estrela, Metodologia Científica, Ensino e Pesquisa em Odontologia. Finalizando então esta aula, quero falar para vocês que vou deixar um texto complementar e também exercícios a respeito das citações em produção acadêmica que deve ser entregue dentro do prazo.
E frisar que na próxima aula nós teremos algumas observações a respeito das introduções e também da metodologia do trabalho de conclusão de curso de vocês. Era isso então, obrigada e até lá!